Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. A paz do Senhor, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical aqui no Facebook da Igreja Cristã da Trindade. O pessoal está entrando, Carol já entrou, vou dar um tempinho, Pastor Paulo de Oliveira, sejam bem-vindos. Amém. O pessoal está acessando, glória a Deus. Queridos, sejam bem-vindos, né? Vamos dar início a mais uma aula e eu gostaria de, primeiramente, fazer um convite especial aos nossos amigos, a quem está nos assistindo, um convite para fazer a obra de Deus, fazer missões. Marco, como é que eu posso fazer isso? É muito simples, basta você compartilhar essa aula que nós estamos aqui gravando e divulgar nas redes sociais. Você pode também divulgar as pregações do pastor Paulo Romero, os cultos da Igreja Cristã da Trindade, né? Compartilha na sua página do Facebook, compartilha no seu grupo de amigos do WhatsApp, e assim você vai divulgar a palavra de Deus, vai difundir e fazer a obra de Deus. Então fica o convite aí para os irmãos e vamos lá. Queridos, nós estamos iniciando mais um trimestre, né? E todo trimestre nós temos um tema diferente, nós tratamos de um tema diferente. Nesse trimestre, nós vamos, vou colocar aqui a revistinha, nós vamos tratar a respeito dos princípios divinos em tempos de crise. Princípios divinos em tempos de crise. Nós lá na igreja nós adotamos as lições bíblicas, né, da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e essa lição, queridos, ela foi escrita em 1993 pelo saudoso pastor e teólogo Eurico Bergstein, em 1993, e agora eles estão reeditando esta lição. Princípios divinos em tempos de crise. Vem bem a calhar, bem de acordo com o que nós estamos passando agora neste momento, né? Tempos de crise. E olha que interessante, essa lição foi escrita há 27 anos atrás, né? E 27 anos atrás já se falava de crise, já falava de despertamento, de avivamento, ou seja, crise é algo que marca a história da humanidade, né? A história da humanidade ela é marcada por crises, seja crise social, seja crise em decorrência de desastres naturais, né? Crise econômica, em toda a história da humanidade, nós sempre observaremos a existência de crises, né? E agora nós estamos vivendo uma crise, a crise dessa pandemia, né, do coronavírus, que tem afetado a economia, tem afetado a vida de muitas pessoas, né, e trazido dores para muitas pessoas. Ou seja, é um momento em que nós precisamos refletir um pouco a respeito dessas coisas. E o que me desperta a atenção é o seguinte: nesses momentos de crise, nós levantamos muitos questionamentos, principalmente com relação a Deus, né? Seja do cristão ou não cristão, sempre se coloca essa questão do mal que está acontecendo no mundo, né? Seria um castigo divino? Deus é o causador deste vírus, né? O que Deus está querendo com essa situação? Muitas dúvidas surgem.
Mas eu acredito, queridos, que esses tipos de questionamento não são mais corretos, são os mais acertados a se fazer no momento de crise. Eu acho que a pergunta mais acertada a se fazer não é o porquê, a causa, mas sim o que eu devo fazer neste momento. E nós vamos aprender hoje que nesses momentos de crise, um dos grandes triunfos da igreja é a oração. É a oração. Então vamos lá, vamos dar início aqui, deixa eu colocar alguns slides para vocês. Vamos lá. Aí, vamos lá. Pois bem, a nossa lição 1, ela fala sobre Daniel ora por um despertamento. Na verdade, as próximas 3 lições nós vamos tratar a respeito de despertamento, de avivamento, né? Avivamento é sinônimo de despertamento, daqui a pouco a gente vai entender tudo isso. Então, nas próximas 3 lições nós vamos tratar sobre isso. E nós vamos começar hoje entendendo o despertamento através da vida de Daniel. Através da vida de Daniel. Bem, vamos lá. Vamos começar com o conceito de despertamento a avivamento. É uma obra exclusiva e intensiva de Deus, visando uma revitalização da experiência espiritual na vida do ser humano, que, por sua vez, impacta dramaticamente a sociedade como um todo. Então, querido, despertamento, inicialmente ele começa com uma revitalização do relacionamento íntimo com Deus, do relacionamento entre o crente e Deus. Esse é o primeiro passo para se iniciar um avivamento. E, posteriormente, ele não pode parar só na experiência do indivíduo. Ele tem que alcançar o externo. Então, ele impacta a sociedade como um todo. Por isso que eu coloquei aqui uma amarelinha. Daqui a pouco a gente vai ver isso com mais detalhes e entender a dinâmica, o funcionamento de um verdadeiro avivamento. Então, um avivamento bíblico. Amém? Mas antes de nós entrarmos propriamente na lição, eu gostaria de fazer uma digressão histórica a respeito de alguns despertamentos que ocorreram na história do cristianismo, tá? E eu vou começar aqui começar pela Reforma Protestante. Na história do cristianismo nós temos muitos despertamentos, tá? Eu pensei algum deles, eu separei aqueles que eu julgo mais importante para nós falarmos aqui nesta tarde, tá? Mas você vai ver aí na história que tem o despertamento dos pietistas alemães, dos morávios, né? Em 1859 também teve um grande despertamento na Irlanda do Norte, mas eu vou destacar aqui apenas aqueles que mais marcaram a história do cristianismo. E vamos começar pela Reforma Protestante, em 1517. Como os irmãos sabem, durante início do século IV, Constantino, o imperador de Roma, ele editou um decreto, né, o decreto de Milão, o Edito de Milão, e na qual ele dava liberdade religiosa aos cristãos. Posteriormente, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Então, desde do início do século IV até 1517, ou seja, mais de 1000 anos, a Igreja Católica Apostólica Romana foi a igreja que dominou todo o cenário religioso. O que ocorre? Que dentro desse período de mais de 1000 anos, a Igreja Católica foi se corrompendo. Infelizmente, entrou num declínio espiritual, numa degradação moral muito grande, principalmente dos clérigos, né, dos papas. E aí a igreja como um todo foi afetada por essas circunstâncias, o que levou um monge agostiniano chamado Martinho Lutero,
E no dia 31 de outubro de 1517, ele pregou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. E ali ele se levantou contra todo aquele erro, toda aquela corrupção que estava permeando toda a Igreja Católica. Então, essas 95 teses, na verdade, são as 95 heresias ou teses referentes às heresias que estavam acontecendo dentro da Igreja Católica. E esse despertamento, né, a Reforma Protestante, vamos entender isso como um despertamento, ele marcou a história do cristianismo. Acredito que foi a maior cisão que a igreja teve durante a sua história. Hoje nós somos de tradição protestante em decorrência desse grande despertamento que ocorreu e foi capitaneado por Martinho Lutero. Tá? Outros reformadores, né, que atuaram nessa época, eu destaco aqui, temos o Felipe Melanchthon, o João Calvino, e a principal característica desse despertamento foi um retorno aos ensinos da palavra de Deus, de acordo com o cristianismo primitivo. Então foi um resgate, né, da palavra de Deus, que há muito tempo havia se perdido, havia ali várias deturpações, distorções, né, promovidas pela Igreja Católica, e Martinho Lutero ele vai voltar ali à época dos pais da igreja, do cristianismo primitivo, e vai resgatar o valor da verdadeira palavra de Deus. Amém? Pois bem, no século XVIII nós tivemos mais dois despertamentos muito importantes, conhecidos como o primeiro e o segundo grandes despertamento. E esses foram promovidos, o primeiro despertamento, por Jonathan Edwards, que era um teólogo calvinista, puritano, e começou esse despertamento lá nos Estados Unidos. Né? Jonathan Edwards, depois teve um segundo despertamento, que foi aqui encabeçado por John Wesley e George Whitefield. E esses dois eram pregadores da Inglaterra. Então, aqui mais ou menos ao mesmo tempo, estava começando esse avivamento nos Estados Unidos, e John Wesley e George Whitefield iniciaram esse trabalho na Inglaterra. E qual que é a grande questão que levou a esse grande despertamento? Ocorre que, após a Reforma, paulatinamente, a Igreja Protestante também foi perdendo aquele contato com a palavra de Deus. Né? Eles entraram num ritmo de racionalização da fé muito grande e ocasionou um esfriamento, um arrefecimento espiritual na igreja protestante. Né? Então, se as igrejas começaram a esvaziar, grandes questões envolvendo o pecado foi tomando conta da sociedade, e realmente assim entraram num período muito catastrófico para a igreja, um momento de crise espiritual muito grande. Então Deus, através do teu Espírito Santo, despertou esses homens para pregar a palavra de Deus. E temos como principal característica pregação de arrependimento dos pecados. Pregação de arrependimento dos pecados. Então está aí mais esse grande despertamento. Um terceiro que eu quero mostrar para vocês é o despertamento que aconteceu agora, aconteceu em 1906, nos Estados Unidos, que foi um despertamento, eu chamo ele aqui de despertamento espiritual, que aconteceu na Rua Azusa, que também é mais conhecido como movimento pentecostal. Sem sombra de dúvida, esse é um outro importante despertamento, importante avivamento que ocorreu dentro da história do cristianismo. Tanto é que hoje podemos dizer aí, sem medo de errar, que a maior parte dos evangélicos são pentecostais e o são em decorrência desse despertamento que aconteceu ali em 1906 na Rua Azusa, né?
E ali, através das pregações desse senhor que eu coloquei a foto dele aqui, que é o William Seymour, né, o senhor William Seymour, mas temos outros líderes também, como Charles Parham, né, e William Durham, que também participaram desse movimento muito importante. E eu destaco aqui como principal característica deste despertamento a capacitação espiritual para missões. Capacitação espiritual para missões. Então, foi assim notório que a partir desse movimento houve uma expansão muito grande do evangelismo, tá? Então, você vê que a igreja sai para fora dos seus muros e começa a levar a mensagem de arrependimento, a pregação de arrependimento dos pecados, de uma forma bem difusa, bem abrangente, e atingiu aí várias regiões dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Foi a partir desse grande despertamento. Agora, queridos, o que é importante nós entendermos aqui? Despertamento acontece em tempos de crises. E aqui eu estou falando especificamente de crise espiritual, né? De crises que acontecem dentro da igreja do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E de tempos em tempos. Sempre haverá esse movimento do Espírito Santo. Esse movimento que leva, que resgata a verdadeira palavra de Deus, que resgata a força da igreja de pregar, de testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Então, o avivamento ele está sempre associado a esses momentos de crise, esses momentos de fraqueza espiritual, de arrefecimento espiritual da igreja, e nós vamos ter esses movimentos de despertamentos da parte de Deus. Amém? Pois bem, vamos lá, vamos continuar. Então, requisitos para um despertamento. Requisitos para um despertamento. Coloquei aqui 2. Primeiro, a oração, e segundo, a proclamação da palavra de Deus. Meus irmãos, não existe despertamento sem oração. William Seymour, John Wesley, Jonathan Edwards, Martinho Lutero, todos estes foram homens de oração. Todos estes foram homens de oração. A oração é o primeiro passo para o despertamento. Nós não podemos esquecer disso. Sem oração não há despertamento. Segundo requisito é a proclamação da palavra de Deus. Os dois estão unidos, oração e pregação da palavra de Deus. São indissociáveis. O despertamento só ocorre se houver uma oração e proclamação da palavra de Deus. Amém? E agora nós vamos falar a respeito da oração. E vamos ter como exemplo, que vai nortear toda a nossa aula hoje, a vida de Daniel. E a nossa leitura bíblica, ela está nesses livros aqui. Vamos lá, está em Daniel, capítulo 9, do versículo 1 a 3, Daniel 6, do versículo 10, capítulo 2, do 17 a 19, e Esdra 1, 1 a 5. Então, eu gostaria que você acompanhasse comigo aqui, a leitura bíblica. Vamos lá, Daniel 9. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Daniel 6, versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava.
e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 2, versículo 17, 18 e 19. Vamos lá. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Para Esdras. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão, anunciar por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todo o reino da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Que há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, quem é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Vamos para o versículo 5. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Pois bem, dessa leitura que nós acabamos de ver, né, principalmente no livro de Daniel, ela nos apresenta Daniel em constante oração, em constantes súplicas, né, por Deus. Pois bem, mas vamos entender um pouco o contexto histórico em que se encontrava Daniel, né? O que aconteceu? Vamos entender essa crise na qual Daniel estava inserido. Em 931 a.C., o reino de Israel ele foi dividido. O Davi ele havia juntado todas as tribos de Israel num único reino, o reino de Israel. Davi foi sucedido por Salomão, e com a morte de Salomão, houve um atrito entre o seu filho Roboão, né, e um líder lá, um administrador do governo chamado Jeroboão, né, e por uma questão de cobrança abusiva de imposto, o povo que estava do lado de Jeroboão se rebelou, e essa rebelião tomou um contorno muito grande e acabou dividindo o reino de Israel em dois. O reino do norte, né, que também é chamado na Bíblia por Israel, e o reino do sul, que é o reino de Judá. O reino de sul era formado por duas tribos, as tribos de Judá e Benjamim. E as outras 10 tribos foram e ficaram aí na parte norte. Tá? Então tem aqui um mapinha, você pode ver a divisão. Judá está aqui embaixo, Israel está aqui em cima. A capital de Judá é Jerusalém e a capital de Israel, no caso aqui, está Siquém. Tá? Foram 3 as capitais de Israel. Siquém, Tirza e no final aqui não lembro se era Samaria. Não lembro exatamente qual era a terceira capital. Mas tudo bem. O que acontece? Em 722 a.C., o reino do norte é conquistado pelos assírios. Tá? Queridos, para nós entendermos essa crise, é importante ressaltar uma coisa aqui. Do Reino do Norte, praticamente todos os reis se corromperam. Todos os reis abandonaram a Deus. Foram reis idólatras. Foram reis que levaram o povo a uma degradação moral sem precedentes na história desse povo. E Deus sempre avisou através dos profetas, Deus sempre conclamou através dos seus profetas para que o povo se arrependesse. O que nunca aconteceu. E
E como consequência desse pecado do povo de Israel, Deus permitiu que os seus inimigos tomassem o reino. Isso aconteceu em 722 com o Reino do Norte. Ele foi invadido e conquistado pelos assírios. Os assírios eliminaram, acabaram com as tribos, acabaram com todo o povo do Reino do Norte. Praticamente desapareceu. O Reino do Sul, ele também se desviou. Ocorre que alguns reis foram piedosos e temeram a Deus. Então, no Reino do Sul, alguns deuses ainda tentavam resgatar os sacrifícios, as liturgias, a palavra de Deus, mas mesmo assim a maioria dos outros reis, todos eles também se corromperam, se perderam e não teve outro fim a não ser serem invadidos pela Babilônia. Em 605, o Reino do Sul é invadido pelo Império Babilônico, alguns utensílios do templo são retirados e um grupo de judeus são levados como reféns. E entre eles está o nosso protagonista aqui, o jovem Daniel. Tá? Em 586, tem a destruição de Jerusalém e o Templo de Salomão. Então, assim, dois importantes símbolos da religião judaica são destruídos pelos exércitos de Nabucodonosor. O Templo de Salomão e a cidade de Jerusalém. E aí há uma deportação geral. Muitos judeus são levados para a Babilônia. Uma outra parte fica lá, mas também já sem o templo, a cidade toda destruída. Foi um caos total. E aqui nós vamos ver que em 539 a.C. o Império Babilônico é derrotado pelo rei Sírio do Império Medo-Persa. Pois bem, então é nesse ambiente de crise, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo que nós temos Daniel atuando lá na Babilônia. Tá? Quando Daniel chegou lá na Babilônia, e Daniel ele era destacado pela sua inteligência, era um homem muito culto, muito versado, e Nabucodonosor pediu para que separassem pessoas destes níveis lá do povo judeu para que ajudassem na administração do governo. Então Daniel, junto com mais alguns amigos, Sadraque, Mesaque, Abidnego, foram separados para esse ofício. E aqui eu quero destacar agora com vocês algumas características de um cristão que clama por despertamento, com base na vida de Daniel. A primeira característica é que Daniel conhecia as Escrituras. Daniel 9,2 diz o seguinte: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias. Queridos, para que ocorra um despertamento, é preciso ter conhecimento da palavra de Deus. É preciso conhecer as Escrituras. É preciso saber, conhecer a vontade de Deus. Não existe despertamento a parte do conhecimento da palavra de Deus. Daniel conhecia as Escrituras. Daniel pôde olhar para o seu tempo, olhar para as circunstâncias que rodeavam e entender que as promessas de Deus feitas ao profeta Jeremias estavam para se cumprir. Jeremias havia dito que o povo ficaria 70 anos cativos na Babilônia. Daniel fez as contas. E já estava chegando próximo desse dia. Olha só, Daniel conhecia as Escrituras. Segunda característica, Daniel vivia uma vida consagrada a Deus.
Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme a sua consciência no temor do Senhor. Daniel estava numa terra hostil. Daniel estava numa terra idólatra, pagã, politeísta. E diz a Bíblia, nesse capítulo 1, do versículo 3 ao 8, que assim que Daniel chegou e seus amigos chegaram para servir ao rei, o rei falou para que eles comessem da comida da sua própria mesa, para que Daniel e seus amigos comessem da comida do rei, bebessem do vinho do rei. Mas Daniel sabia que aquela comida era uma comida oferecida a ídolos. Era uma comida que estava fora da culinária judaica. Ela não seguia os padrões de alimentação previstos na lei de Moisés. Ele conhecia a palavra de Deus. Então, ele rejeitou aqueles manjares. Ele pediu para que um serviçal do rei não o servisse aquelas comidas e que ele se alimentaria de vegetais, de água. E esse oficial do rei acabou cedendo e ele não se misturou. Ele viveu apartado, consagrado a Deus em todo instante. Então, um despertamento, um avivamento é feito através de uma vida consagrada a Deus. Terceiro, a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Daniel tinha plena consciência de que a oração era o meio pela qual se obtém a vitória em tempos de crise. Quando sua própria vida, bem como a dos seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia, estava em perigo, Daniel alcançou livramento e vitória através da oração. Queridos, Daniel, ele não orava somente pela sua vida espiritual. Daniel orava por toda a integralidade da sua vida profissional, emocional, espiritual, tudo ele entregava aos cuidados de Deus. E diante das adversidades, das circunstâncias contrárias, ele sabia que a única arma para vencer, para obter a vitória naqueles momentos difíceis, era através da oração. Era através da oração. Isso me faz lembrar aqui um pouco a vida de Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um missionário que teve o seu ministério marcado por tribulação, por lutas, por aflição. Ao lermos o livro de Atos, contando a história de Paulo e os seus relatos através das suas cartas, nós não vemos ali um Paulo feliz com os bens materiais. Nós não vemos um apóstolo Paulo conformado com a vida das pessoas, em seus pecados, em suas... Não. O apóstolo Paulo ele diz em suas palavras que ele carregava marcas do sofrimento de Cristo. Ele foi chicoteado, ele foi atribulado, ele foi perseguido, ele foi preso. E mesmo assim ele deixou ensinamentos valiosos a respeito da oração para nós. Ele diz lá em Romanos 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. A oração é a chave da vitória. Orem no Espírito em todas as ocasiões,
com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6, versículo 18. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Maravilhoso o ensinamento de Paulo com relação à oração. Maravilhoso. Pois bem, vamos voltar lá para Daniel. A oração de Daniel, no capítulo 9. Eu fiz uma análise rápida dessa oração e destaquei aqui alguns pontos importantes que nós precisamos entender com relação ao despertamento, ao avivamento. Primeiro deles, Daniel tinha plena consciência dos seus pecados e dos pecados do povo de Israel. Queridos, o avivamento, eles não vêm, e aqui eu vou usar o título do livro do pastor Paulo Romero, para o supercrente. Não vem para o supercrente. Ele vem para aquele que tem consciência que ele é um pecador, que ele é falho e que ele precisa de Deus. Daniel tinha plena consciência dos seus pecados e do pecado do povo de Israel. Versículo 4 e 5 diz lá: orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei. Nós temos pecados e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Vamos correr aqui. Daniel suplica a Deus que perdoe os pecados de Israel e revogue o castigo. Daniel se solidariza com a dor do seu povo. Daniel tinha consciência dos seus pecados, tinha consciência dos seus erros. E ele sabia que somente Deus era que podia perdoar os pecados. Ele sabia que a sua salvação dependia exclusivamente, a salvação sua e do seu povo, dependia exclusivamente de Deus. E Daniel sentia a dor do seu povo. Ele sofria com o povo de Israel. Vamos lá, 16, 17. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta-os de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. E aqui, ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor. Olha com bondade para o teu santuário abandonado. E Daniel, ao final da oração, ele clama pela renovação. Ele clama pelo despertamento, pelo avivamento. Ele diz assim: inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Olha que bênção. Ele pedindo: Deus, vê o nosso sofrimento. Está chegando o fim dos nossos dias aqui na terra, aqui na Babilônia. Vê e age, envia o teu espírito, envia a tua força para nós. Vamos lá, respostas às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando a promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Vos visitarei, cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tomando-vos a trazer a este lugar. Vamos lá. Essa oração que nós acabamos de ler. Deus começa a respondê-la. E ele faz através de um rei, o rei Ciro, que era o rei persa. Nesse momento, a Babilônia já havia sido subjugada, derrotada pelo Império Medo-Persa. E aqui Ciro reinava, era o imperador nessa época. E ele edita um decreto e diz o seguinte: que todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá caso quisessem. O que mais que estava nesse decreto? Receberam permissão para reedificar o templo. Olha lá, um dos símbolos do judaísmo.
a morada de Deus, o templo de Salomão. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Eles precisariam de dinheiro, ele proveu também para a construção, para a restauração do templo e da cidade de Jerusalém. Os vasos sagrados deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Lembre-se, lá no início da aula nós falamos que Nabucodonosor, ele tirou alguns vasos, ele tirou utensílios lá de dentro do templo e levou para a Babilônia. Ciro está falando, pode devolver, não é nosso. Então aqui é resposta às orações de Daniel. Resultados de um despertamento proveniente de Deus. Aqui nós vamos encerrar a nossa aula, nós já dar uma corridinha aqui, porque o nosso horário já tá bem apertadinho. Então vamos lá. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Queridos, um despertamento, um avivamento genuíno, bíblico, embasado na palavra de Deus, ele pretende fazer Deus conhecido aos homens da terra, o Deus vivo e criador de todas as coisas. Esse é um dos principais propósitos. E aqui eu olho para Ciro. Ciro não conhecia o Deus de Israel. Ciro era pagão. Ou na linguagem do Novo Testamento, ele era gentio, não fazia parte do povo judeu. Mas ele conheceu a Deus. Ele conheceu a Deus. E é isso, o avivamento ele vai lá fora, ele vai buscar lá fora as pessoas que não conhecem a Deus. 2. Ciro passou a ver a Deus como Senhor dos céus. Queridos, um despertamento faz com que os homens reconheçam a glória, o poder e a honra de Deus. Lembra lá na definição que nós fizemos a respeito de despertamento? É uma revitalização da comunhão com Deus, do relacionamento íntimo do crente com Deus. Mas ele não pode parar aí. Se ele parar aí, é só uma experiência espiritual. Não é um avivamento. O avivamento, ele precisa continuar. Ele não pode parar em você. Ele não pode parar no cristão e ficar ali. Não. O objetivo do avivamento, o propósito do avivamento, é fazer com que os homens lá fora da igreja, reconheçam a glória, o poder e a honra de Deus. É nesse momento, é verdade, nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus. O avivamento prevê esse enchimento do Espírito Santo de Deus, como aconteceu lá em Atos 2. Lá foi um avivamento, foi um despertamento. Faz parte do processo. Nós precisamos se encher do Espírito Santo de Deus. Para quê? Temos que ser capacitados para testemunhar e pregar e fazer com que os homens reconheçam a glória, o poder e a honra de Deus. Queridos, eu preciso terminar aqui. Está terminando. Eu só quero fazer aqui agora um comentário para encerrar. Antes da pandemia, um mês antes dessa pandemia, aqui no Brasil teve um movimento avivalista que encheu 3 estádios, acho que um em Brasília e 2 em São Paulo, se não me falha a memória, um no Rio de Janeiro. O movimento evangélico gospel organizou esse evento. Eu tive observando e assistindo esse evento pela internet e eu percebi que ali naquele evento, dito avivalista, buscando um avivamento, eu percebi que ali eles
eu assisti mais ou menos de umas 6 horas cada dia desse. O dia desse evento durava mais ou menos 6 horas. E eu assisti um desses eventos inteiro. E eu percebi que 70% do evento era a apresentação de cantores. Ou de louvor a Deus. Queridos, eu não estou dizendo que não devemos louvar a Deus. Louvar a Deus faz parte sim da nossa liturgia. Mas a adoração e o louvor, ele vem depois do avivamento. Ele é consequência do avivamento. E ali eu via que era 70% do tempo gasto naquele evento era com isso, era com cantores, com apresentação de banda de cantores gospel. Entremeado entre uma apresentação e outra, por uma pregação de 10, 15 minutos, uma oração de 5 minutos. Não tem nada a ver com o despertamento que nós estamos vendo. O despertamento ele é feito, como nós acabamos de pontuar aqui na nossa aula de hoje, através de oração, de conhecimento e pregação da palavra de Deus. Quando o templo foi reconstruído, o templo foi reconstruído em Jerusalém, as pessoas se reuniam para ouvir a leitura das Escrituras, por horas a fio, 3, 4, 5, 6 horas ouvindo a pregação da palavra, das Escrituras, a voz de Deus. E nós vimos aqui que a oração é pressuposto também. Portanto, queridos, precisamos entender isso. Despertamento genuíno, bíblico, à luz da palavra de Deus, é feito com base na oração, no conhecimento e na pregação da palavra de Deus. O louvor, a adoração é consequência disso, ele vem depois. Pois bem, para finalizar, Ciro teve o seu caráter transformado por Deus. Ou seja, o despertamento faz o homem reconhecer o seu pecado. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. Ciro era agora o responsável por eles, e mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Isso não é meu. Isso foi roubado, isso foi tirado. Isso não me pertence. Ele foi transformado, o caráter transformado. Avivamento tem esse propósito também. Queridos, esse aqui é o fim da nossa aula. Espero que a gente tenha entendido aqui, por conseguir fazer vocês entenderem alguma coisa. Ver se tem alguma pergunta aqui. Se tiver alguma pergunta, vocês podem, até esqueci de avisá-los, né? Podem fazer aí no chat aí do Facebook, mas não tem nenhuma pergunta. Amém? Pois bem, vamos encerrar então. Vamos fazer uma oração. Bendito Deus e poderoso Pai, nós te agradecemos pela rica oportunidade que tu nos deste nessa tarde de domingo de podermos refletir e aprender um pouco mais a respeito da tua palavra. Senhor, e eu quero te pedir neste momento, a tua igreja, Senhor, está ansiosa por ouvir a tua palavra, por sentir um mover sobrenatural do poder do teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Por isso eu te peço, Senhor, derrama, Senhor, sobre nós desse poder. Ó Senhor, enche-nos do teu Espírito Santo. Senhor, nos capacita, Senhor, para levar a tua palavra fora dos nossos
do nosso mundo, da nossa igreja, do nosso arraial, Senhor Jesus Cristo, porque os homens precisam ouvir a tua palavra. Sim, Senhor, faz-nos testemunhas do teu amor, testemunhas do teu poder. Ó Senhor, que possamos pregar o arrependimento, que possamos falar do teu amor. E, Senhor, e neste momento de dor e de luta, que o teu Espírito Santo possa nos consolar e possa nos dar forças para resistir ao tempo mau. Eu agradeço, obrigado e até a próxima.